Vamos começar mais um informativo têxtil. Hoje aqui com o Aníbal. Vamos informar aí, Aníbal, quais são os principais assuntos aí para o nosso trabalhador têxtil, Aníbal. Legal, Chile. Bem, trabalhadora têxtil, como a gente já teve oportunidade, né, de dizer, e vamos reforçar novamente que você, trabalhadora, tem compromisso, né, no próximo domingo, dia 12 de março, 8h30 da manhã, aqui na sede do Sintrafit, para esta importante assembleia, que é a assembleia onde vamos discutir o rol de reivindicações a ser encaminhado posteriormente ao sindicato patronal. É onde que começam as nossas negociações coletivas e é onde que em seguida, com a sua participação, trabalhadora, vamos definir o reajuste salarial a toda a categoria, as condições de trabalho, a manutenção de várias cláusulas importantes que nós temos na convenção coletiva. Portanto, não podemos deixar de insistir e convidá-los a participar aqui no próximo domingo, 12 de março, 8h30 da manhã. Os cartazes estão indo para as empresas, panfletos serão distribuídos nas portarias, as nossas rádios locais, a partir da próxima semana, estarão divulgando e convidando você, trabalhadora. Então, está aí o convite e a gente aguarda você, trabalhadora, dia 12, 8h30, aqui no Sintrafit. Valdeci, um amigo que é ligado lá na frente, lá no ambulatório, setor médico, odontológico, diretor financeiro, está acontecendo ali um investimento, claro, né, Valdeci, para melhorar o ambiente mais aconchegante, com um layout diferente, mais moderno, para o nosso associado e seus dependentes. O que o amigo tem aí para o nosso associado, a nossa associada em relação a este importante investimento, Valdeci? Muito bem, Aníbal. A gente, como falasse, né, um investimento de um montante financeiro bem expressivo, mas que se faz necessário, né? Então a gente quer aqui enfatizar que durante esse período que está sendo feito a obra, a gente, é claro que a gente pede desculpas, mas que é uma obra que a gente imagina que vai até maio, junho, então não teria como a gente parar todo o atendimento odontológico e executar essa obra e depois retornar. Então a gente optou, né, viemos planejando isso há vários anos, né, e a gente optou por fazer de 2 em 2 consultórios. Então, obviamente que a gente está passando por um período, né, que dá um transtorno em termos de barulho, né, de poeira. Então a gente tem visto ali, a gente tem acompanhado ali com os profissionais que estão ali do lado, às vezes tem um consultório aqui do lado e do lado tá os pedreiros trabalhando. Então eu tenho brincado lá que às vezes para as pessoas não se assustarem que aquele barulho lá da furadeira que está lá desmanchando não é o barulho da broca, né? Que muitas vezes as pessoas têm o barulho da caneta odontológica, então agora o barulho lá da furadeira é muito maior. Então, mas é um transtorno temporário, a gente já tem 2 consultórios prontos e posso dizer para vocês assim que está ficando muito lindo, está ficando muito bonito e esse ambiente ele vai ficar top. Então a gente imagina que até maio, junho, esperamos que estivesse pronto até 6 de maio, onde que a gente quer fazer uma comemoração em relação aos 90 anos de Sintrafit. Então, mas a gente sabe como é que são obras, né? Obras tem às vezes as coisas que não dão bem certo, às vezes demora uma coisinha aqui, outra lá, e acaba às vezes atrapalhando. Mas é uma previsão que a gente vai tentar seguir e enquanto isso a gente pede a compreensão de todos, né? Que mesmo com esse barulho, com esse transtorno, a gente está dando o atendimento ao associado, né? Na parte odontológica e tão breve a gente vai estar com uma clínica totalmente reformada, Aníbal, totalmente, né,
climatizada, ambiente novo, móveis novos, poltronas novas. Então vai ser a nossa menininha dos olhos que está agora nascendo. A gente já tinha isso, né, em projeto, e agora ela já está nascendo, já está aí aos olhos do nosso associado, sempre valorizando muito, né, a mensalidade do nosso associado, e para que cada vez o nosso associado, os nossos dependentes, eles sejam muito bem atendidos, né, com um ambiente confortável e onde o profissional possa executar, né, o trabalho, né, o serviço da melhor maneira possível. Transtorno temporário e necessário. Aproveito, né, eu quero aproveitar também, chamar a atenção de você, trabalhador, trabalhadora têxtil, trabalhadora como um todo. Uma importante matéria que saiu no Jornal Município agora na última sexta-feira, eu chamo a atenção de você, trabalhador. Olha aqui em Brusque o que saiu dessa importante matéria que, repito, chama a atenção nossa, inclusive. Pagamentos de dívidas trabalhistas em Brusque somam 37 milhões em 2022, ano passado. 37 milhões em dívidas trabalhistas. E aí a Justiça do Trabalho aqui em Brusque pagou justamente 37.458.910,77 em dívidas trabalhistas em 2022. O número supera os pagamentos de 2021, ano em que foram registrados 24,4 milhões. Ou seja, de 21 para 22, a dívida com o trabalhador e com a trabalhadora aumentou em 13 milhões. Chama atenção porque essas dívidas, esses trabalhadores que receberam, essas trabalhadoras, buscaram nada mais do que o seu direito, via judicial. E aí tenho certeza absoluta que, se não 100%, através de quem? Dos seus sindicatos. Daí da importância de você ser associado do seu sindicato, estar vinculado ao seu sindicato, né? Porque através do seu sindicato é que você tem assessoria jurídica e busca o seu crédito trabalhista. E é claro que nós temos muitos trabalhadores e trabalhadoras que não têm vínculo nenhum com a entidade sindical, e aí, claro, tem mais é que buscar um advogado particular de sua confiança, um advogado voltado à área trabalhista, que ele também vai buscar o seu crédito trabalhista. Mas vejam vocês, quando a gente diz que o trabalhador, às vezes, se ele não tem a rescisão de contrato de trabalho conferida na entidade sindical, eu tenho absoluta certeza de que este trabalhador, muitos deles não buscariam esse crédito trabalhista aqui já relatado. Isso, como diz aqui na matéria, tratam-se de direitos de trabalhadores que prestaram serviço para empresas e receberam valores delas em decisão da justiça. Por exemplo, após descumprimento de direitos. São empresários que a gente indica, é uma minoria, mas tem empresários que não pagam direito às verbas trabalhistas ao trabalhador e à trabalhadora. Então, tá aí, a gente chama atenção, você trabalhador, trabalhadora, seja associado do seu sindicato, tenha vínculo com o seu sindicato, participe do seu sindicato, que através dos sindicatos é que você tem os seus direitos garantidos e você tem a proteção dos seus direitos. Então, é importante, está no site, inclusive, do jornal O Município. Eu convido você, trabalhador e trabalhadora, para ler essa importante matéria aqui no nosso município. Tem aqui números aqui a nível de estado que são alarmantes. O trabalhador, a trabalhadora, se não fosse a Justiça do Trabalho, se ele não buscasse, ele seria lesado. E aí, trabalhador, reforço, né, Valdeci? Participe do sindicato. E participando do sindicato, o sindicato é seu, é nosso. Dia 12 de março, 8h30, aqui no Sintrafit, trabalhador, trabalhadora têxtil, contamos com a sua presença. Aníbal, diante dessa situação, né, muito bem lembrado, muito bem esse teu comentário aí, né, é um valor muito expressivo, né,
E só fazer um lembrete, essa semana que passou aí os noticiários, né? Uma coisa lamentável que aconteceu aqui no vizinho, né, estado do Rio Grande do Sul. Uma coisa muito triste, né? A gente imaginar, estamos em 2023 e ainda tem empresário que, se sujeita a pegar um trabalhador e tratá-lo como um escravo. Então, isso é uma coisa que a gente, enquanto representante de trabalhadores, a gente lamenta, a gente repudia esse tipo de atitude. Então, vinícolas famosas não precisariam fazer isso. Então, acho que a gente tem que evoluir e o ser humano tem que ir junto com a gente, né? Então, e fica aqui o repúdio dessa situação, porque é uma coisa lamentável, pessoas que estavam numa situação deplorável e está aí em todos os meios de comunicação agora. Então a gente pensa assim, ó, se não tivesse o sindicato ou se não tivesse esses órgãos de fiscalização, seria pior do que quando, né, os escravos estavam, né, em plena atividade, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Então a gente tem que fazer uma reflexão, fazer uma profunda reflexão, que o trabalhador tem que viver junto com o empresário precisa do trabalhador, mas a gente tem que estar em conjunto, a gente tem que ser valorizado, e esse é o momento, nessa negociação coletiva, da gente expor, né, como falasse, para domingo a gente vir aqui encher a nossa casa e colocar as dificuldades que a gente está passando, porque no dia a dia a gente atende aqui as pessoas e eles relatam para a gente. Então a gente gostaria de domingo estar com essa casa cheia e a gente montar um hall muito bem montadinho e também depois a gente fosse quando fazer essa entrega desse hall, que tão pronto esses patrões, eles aceitassem de imediato sentar junto com a gente, não só uma, duas vezes, mas o quanto for necessário, mas para a gente melhorar tanto a vida do trabalhador, a valorização, e como isso, em consequência, o empresariado. Então, não pode só uma classe se dar bem nessa história. Todo mundo tem que ser valorizado, todo mundo tem que sair feliz do negócio. Então, é assim que nós entendemos, né, Aníbal? Porque senão esse mundo fica numa diferença social que a gente está vendo aí, e isso é uma coisa que não pode acontecer no mundo de hoje, no mundo atual, no ano de 2023. Aproveitar isso aí também, Aníbal, fazer um lembrete. Final do ano passado, aqui na assistência social, a gente procurou a clínica Ecomax para um convênio, né? Legal, então, fazer uma lembrança assim que a gente procurou, devido aos altos valores, né, dos exames. E agora a gente obteve uma resposta, agora é a semana passada. Então é bem interessante para a ressonância, tomografia. Tivemos uma parceria muito legal, com desconto de 50%. Então eu sempre digo, passem no Sintrafit, passem na assistência social antes de fazer qualquer tipo de procedimento. Ou então ligue ou tire sua dúvida. Então nessa situação a gente conseguiu um convênio para que o associado, o dependente, vá pagar bem menos do que ele pagaria no valor particular. Então fica aí a dica, sempre passe aqui no Sindicato, Aníbal. É o sindicato preocupado com você, trabalhador, trabalhadora, e com a sua família. Até a próxima.